Primeiro, uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer estar participando desse evento de tanta importância e relevância aqui para o setor. Antes de eu começar explicando sobre o painel e me apresentando, eu gostaria de fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos escuros, ondulados até a altura dos ombros. Estou vestindo um vestido lilás. Meu nome é Gabriela Almeida, eu sou responsável pela agenda de Direitos Humanos e Trabalho no Pacto Global da ONU no Brasil. E o objetivo desse painel é a gente trazer um pouco sobre a importância da agenda de segurança, como o tema de segurança vem ganhando mais visibilidade, mais relevância na agenda, tanto a nível internacional como a nível nacional, conectando com o tema de direitos humanos e trazendo na prática nas empresas o que isso significa, como pode ser implementado e transversalizado por meio de processos. Um prazer estar aqui com as pessoas, com esses painelistas de alto nível. E para a gente começar aqui, antes de passar a palavra para a Patrícia, me avisaram que tem um QR Code atrás de mim, então perguntas são muito bem-vindas. A gente tem um aplicativo que vocês podem enviar as perguntas. No final aqui a gente separou um tempo dedicado para escutar de vocês dúvidas, sugestões, então fiquem à vontade para enviar as perguntas e a gente vai avaliando e dando visibilidade para os temas. Então, queria começar chamando a Patrícia para a Patrícia se apresentar e comentar um pouco para a gente sobre a importância do tema dos princípios voluntários de segurança e direitos humanos e como esse tema vem crescendo. Obrigada, Gabi. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. É um prazer enorme estar participando da Exposibran, é minha segunda Exposibran. É um prazer poder estar aqui de novo e dessa vez falando um pouco sobre os princípios voluntários e trocando informações com vocês todos. Realmente é excelente. Bom, eu vou fazer uma apresentação sobre os princípios voluntários, então eu vou compartilhar alguns slides, que eu acho que vai facilitar aqui a nossa conversa, tá bom? Então, os tópicos que eu vou cobrir hoje, eu vou falar sobre os princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos, vou falar um pouco sobre a iniciativa dos princípios voluntários, da qual eu faço parte, então eu sou parte da secretaria da VPI. Vou falar um pouco sobre os grupos de trabalho que nós temos e também compartilhar algumas ferramentas úteis para a implementação dos princípios voluntários. Então, começando aí, falando sobre os princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos, em inglês é Voluntary Principles on Security and Human Rights. É um conjunto, os princípios voluntários são um conjunto de princípios que orientam as empresas sobre como gerir as suas operações de segurança, de modo a reduzir os abusos de direitos humanos. E eu estou falando aqui de segurança patrimonial, né? As equipes de segurança, segurança privada, os relacionamentos com segurança pública, não estou me referindo à segurança operacional, tá? Os princípios foram criados no ano 2000, quando empresas, governos e ONGs se comprometeram a trabalhar de forma conjunta para remediar aí abusos de direitos humanos que estavam ocorrendo em atividades do setor extrativo. Então, ele foi criado focado em problemas que ocorriam no setor extrativo especificamente. Hoje, eles são implementados em outros setores também, mas a gente ainda tem um conhecimento muito aprofundado por conta dessa história com o setor extrativo. E os princípios são aí um guia prático para ajudar as empresas do setor extrativo, em especial nas indústrias de mineração e energia, que são o nosso grande foco, a gerenciar os seus riscos de forma eficaz, tanto no nível internacional, nacional, como de projeto, tá? E a implementação dos princípios requer o envolvimento de diversos stakeholders, né, diversas partes interessadas, tanto de empresas, das comunidades e diferentes níveis de governo e da sociedade civil também. Os princípios voluntários, ele está bastante alinhado com diversas normas internacionais de direitos humanos. Então, por exemplo, os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos da ONU, que muitos estão familiarizados, com os quais, né, muitas pessoas estão familiarizados, e é a referência hoje na área de empresas e direitos humanos, foi criado em 2000, mas os princípios, e apesar de preceder os princípios da ONU, os princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos são uma ferramenta
para dar o suporte à implementação dos princípios da ONU, mas no que tange a questões de segurança, das atividades de segurança. E os princípios voluntários também ajudam aí os países no seu dever de Estado de proteger os direitos humanos através da implementação junto à segurança pública. E, obviamente, o trabalho do próprio governo também com as empresas, né? E os princípios orientadores da ONU exigem que as empresas conduzam uma análise de risco, respeitem os direitos reconhecidos internacionalmente, isso também você vê nos princípios voluntários, e tratem dos impactos adversos aí causados pelas suas atividades. E os princípios voluntários também têm uma integração bastante forte aí com outros códigos e normas internacionais, né? A gente recentemente fez até um mapeamento desses códigos, mas, por exemplo, ele está bastante alinhado com o padrão de desempenho 4 do IFC, né, a Corporação Financeira Internacional. Ele também está alinhado com o guia da OCDE de devida diligência para áreas de conflito. Ele é referenciado no padrão Ouro Livre do World Gold Council. Também está alinhado com o Código de Conduta da ICOCA, que é uma organização focada na área de segurança privada. E também aparece aí nos padrões do Coppermark, e também é referenciado nos princípios da mineração do ICMM. Então, tem muitos outros padrões e princípios que se aliam ou que referenciam os princípios voluntários nas questões de segurança especificamente. E os princípios voluntários, ele tem 3 componentes principais no texto dos princípios, né? Então, o primeiro trata de questões sobre avaliação de risco, e os outros 2 falam sobre as interações das empresas com a segurança pública e também com a segurança privada. Falando um pouco sobre a questão da avaliação de risco, né? Então, é importante que os riscos avaliados sejam tanto os riscos para as empresas como os riscos de violações de direitos humanos. Então, as considerações de direitos humanos devem ser incluídas nessas avaliações de riscos realizadas pelas empresas. E é importante que as empresas identifiquem os riscos, tanto políticos, econômicos, civis ou sociais, ou seja, de um grande espectro, e também a possibilidade de violência nas suas operações. E a análise de conflito também deve identificar as causas do conflito e o nível de adesão a padrões de proteção de direitos humanos. E é importante que os prestadores de segurança avaliem não somente os riscos de segurança, mas também os riscos de abuso de direitos humanos nas comunidades onde eles estão atuando. Então, os riscos para as populações locais ligados à questão de segurança são diversos, né? Podem ser violações de direitos humanos por conta da interação com esses prestadores de segurança, de serviços de segurança, por conta de disputas relacionadas a danos ambientais, conflito entre trabalhadores e membros da comunidade, violência de gênero e muitos outros também. E existem também os riscos para os próprios prestadores de serviços de segurança, como a violência contra essas equipes, roubo, danos à propriedade ou a própria criminalidade numa região específica. Então, isso tudo deve ser considerado nessa avaliação de risco realizada pelas empresas. Depois de feita uma avaliação de risco, você também precisa mitigar os riscos que foram identificados, né? Então, isso pode ser feito de diversas formas. Você pode desenvolver políticas internas e procedimentos para a proteção dos direitos humanos, incluindo aí regras para interação com as partes interessadas no seu projeto. É importante também desenvolver processos de triagem e de treinamento de direitos humanos para as forças de segurança. É um aspecto bastante importante, né? A inclusão das questões do treinamento sobre direitos humanos. Realizar um engajamento constante aí com as forças de segurança pública e privada e com as comunidades onde você está operando. Desenvolver sistemas de denúncia e investigação de alegações de abuso de direitos humanos. Enfim, tem uma série de ações que você pode tomar depois de você identificar os riscos para você poder mitigá-los. Falando um pouco sobre a interação, né, como eu falei, interação com a segurança pública e com a segurança privada. Algumas das boas práticas para essa interação com os prestadores de segurança incluem aí o compartilhamento de informações frequentes com as comunidades do entorno sobre os impactos relacionados à segurança. Então, se você já tem um processo de relacionamento com a sua comunidade, já fala dos impactos da sua presença ali, é importante incluir a questão da segurança nessas conversas também, né?
Realizar também consultas regulares entre segurança pública e privada, né? Estabelecer esse relacionamento com as forças de segurança é bastante importante. Desenvolver uma comunicação aí das políticas de direitos humanos e também o desenvolvimento de memorandos de entendimento sobre as normas de direitos humanos e cláusulas contratuais. Então, eu vou falar um pouquinho no próximo slide mais sobre isso. A promoção do uso proporcional da força, ou seja, as forças de segurança devem atuar em proporcionalidade à ameaça a qual elas estão sendo submetidas e ter respostas eficazes e conjuntas a violações de direitos humanos. São alguns exemplos de boas práticas ligadas a questões de segurança e proteção dos direitos humanos. E como seria o gerenciamento desses prestadores de segurança, de segurança, né? Então, alguns exemplos, por exemplo, a VPI, ela adotou algumas cláusulas modelo que são usadas em acordos de segurança, né, ou memorandos de entendimento que podem ser estabelecidos com as forças de segurança pública e empresas. Então, por exemplo, a gente tem no nosso site um template de um memorando de entendimento que pode ser utilizado se você tem a possibilidade de estabelecer de uma forma mais formal esse relacionamento com as forças de segurança pública. Eu vou falar sobre o grupo de trabalho um pouquinho que a gente tem aqui no Brasil e o grupo de trabalho está, inclusive, desenvolvendo uma versão, o objetivo é desenvolver uma versão focada no contexto brasileiro também desse material. E essas cláusulas que estão disponíveis no nosso site, elas representam aí diversos elementos dos princípios voluntários, né? E no caso das empresas privadas, é importante incluir os princípios voluntários nos seus contratos com os provedores de segurança privada. Então, você pode estabelecer essa relação e você pode incluir nos seus contratos já com os provedores de segurança privada que eles tenham conhecimento e implementem os princípios voluntários. É importante também, como eu falei, a questão do treinamento. Então, as empresas devem fornecer treinamentos em direitos humanos, tanto para as equipes de segurança pública quanto privada. E nós temos um material de treinamento que está disponível no nosso site, em inglês e em espanhol, que é bastante extenso. E ele é interessante porque você tem o material para ser usado pelas pessoas que vão ser treinadas e também o material para os treinadores, né, o Train the Trainer. Então, é um material bastante extenso e está disponível publicamente. Qualquer organização interessada pode baixar esse material, adaptá-lo e utilizá-lo para treinar suas equipes de segurança. E outro aspecto importante na gestão da segurança é a seleção e avaliação dos prestadores de segurança, que devem aí estabelecer procedimentos para garantir que os indivíduos envolvidos em denúncias de violação de direitos humanos não prestem serviços até se eles estiverem envolvidos em violações de direitos humanos, não prestem um serviço para essas organizações. Agora, outro aspecto importante é ter uma resposta no caso ocorram violações de direitos humanos, né? Então, a gente acredita que todos os stakeholders aí têm um papel importante para garantir que esses incidentes de direitos humanos tenham uma resposta rápida e apropriada, né? De acordo com os princípios, as empresas também têm que relatar para as autoridades as alegações de violações de direitos humanos envolvendo a segurança pública ou privada, e também requerer que os indivíduos envolvidos sejam retirados do local e até que uma investigação seja concluída, tá? E isso também reflete, né, os princípios orientadores da ONU, que também exigem que os detentores de direito tenham acesso a soluções judiciais e não judiciais que sejam eficazes. Outro aspecto que eu acho que é importante mencionar é que precisa a resposta às mudanças operacionais, né? Esse não é um processo que tem um início, é concluído e você realizou e não precisa mais voltar a revê-lo. É importante que os prestadores de segurança atualizem as suas análises de riscos e as análises de conflitos de forma regular, e inclusive quando tem um evento relevante para aquela operação. Então, se tem um evento político, um evento social, um evento econômico, ou uma mudança nos negócios que afetem aquele projeto, essa análise tem que ser refeita, né?
Da mesma forma, o processo de engajamento com as comunidades também tem que ser contínuo, né? A gente percebe nas nossas interações com os nossos membros que implementam os princípios voluntários que essa relação boa com as comunidades, elas servem como um sistema de aviso prévio. Então, você vai ter esse bom relacionamento e você vai receber as informações sobre o que está acontecendo naquela comunidade. Além disso, é importante trocar informações sobre eventos ou tendências relevantes para aquela operação, né? E também garantir dessa forma que a sua abordagem seja atual, né? Não esteja desatualizada dali 1, 2, 3 anos. Falar rapidamente aqui sobre a atenção aos grupos vulneráveis. Então, é importante também considerar grupos as necessidades de grupos vulneráveis, como defensores de direitos humanos, populações indígenas, mulheres e crianças, nas suas avaliações de risco e como é importante considerar as necessidades desse grupo especificamente. E também os prestadores de serviços de segurança devem engajar os diversos stakeholders e áreas de conhecimento, ou seja, ter uma equipe multidisciplinar para assegurar que diversas perspectivas sejam incluídas nas suas avaliações de risco. Algumas vantagens aí da implementação dos princípios voluntários para as empresas, né? Ele oferece uma maior estabilidade para a empresa, né? Então reduz aí o potencial de risco de reputação, lida com riscos aí aos direitos humanos nas comunidades e contribui para um ambiente mais estável de operação, melhora a reputação corporativa, reduz a exposição a litígios e promove a cultura e o valor da empresa. E também, uma coisa que eu vi bastante ontem num dos painéis que eu assisti, né, ajuda a manter essa licença social corporativa, né? Então, hoje as empresas não podem mais depender apenas da sua licença ambiental, mas também elas têm que ter um bom relacionamento com as comunidades do entorno para poder ter uma operação mais eficaz e, inclusive, conseguir operar de forma adequada. Vou falar um pouco mais rapidamente agora sobre os princípios, a iniciativa dos princípios voluntários, né, que a gente chama de VPI, em inglês é Voluntary Principles Initiative. Então, a iniciativa dos princípios voluntários é uma iniciativa de múltiplas partes interessadas, então a gente tem aí tanto governos, ONGs, empresas e observadores participando dessa organização. Né? Ela é responsável pela promoção do padrão dos princípios voluntários sobre a segurança e direitos humanos, mas é também uma plataforma para aprendizado mútuo, para resolução de problemas, para construção de melhores práticas e para lidar aí com esses desafios ligados à questão de segurança. Né? E a iniciativa trabalha com uma abordagem também de múltiplas partes interessadas, né? E a participação, por exemplo, de empresas pode ajudar também a trazer os governos locais para a mesa de discussão, que eu acho que é um processo bastante rico, né? E alavancar o compromisso do governo com a proteção dos direitos humanos. E para as ONGs, também dá uma oportunidade de diálogo com as empresas, oferece um mecanismo para ajudá-las a estabelecer essa conexão, e também é uma oportunidade para as ONGs participarem e contribuírem para o desenvolvimento de ferramentas que são relacionadas a essa questão de segurança e direitos humanos. Eu vou, inclusive, mostrar algumas dessas ferramentas que foram construídas pelos nossos membros com a participação ativa de todos esses pilares que eu mencionei. Então, como eu falei, um elemento-chave da VPI é essa participação aí de múltiplas partes interessadas, o aprendizado entre os pares, compartilhamento de boas práticas, e a gente vê que em nível comunitário, local e internacional, o relacionamento com as ONGs e outras partes interessadas enriquece muito as avaliações de risco. Então, as empresas, tendo essa colaboração, elas têm uma possibilidade de enriquecer as suas avaliações de risco e entender melhor quais são os riscos nas suas atividades. E a VPI também apoia GTs, né, grupos de trabalho, para a implementação dos princípios em diversos países, e eu vou falar sobre eles um pouquinho mais para frente. Então, como eu mencionei, nós temos aí empresas, governos, ONGs e um pilar dos observadores, que não se encaixa em nenhum dos outros pilares, mas contribui de uma forma bastante efetiva aí com os nossos processos. Então, alguns membros aí do pilar do governo, né, nós temos hoje 10 governos, incluindo na América do Sul,
a Argentina, a Colômbia, a América do Norte, temos o Canadá, Estados Unidos, e alguns países da Europa, como Reino Unido, Suíça, e temos aí países africanos também, como Gana, que já é membro há algum tempo, e mais recentemente Moçambique e Congo, que são países que estão num processo de membros engajados, né? Eles estão ainda num processo para se tornarem o que a gente chama de full members da organização. No pilar corporativo, a gente tem hoje 34 empresas. Nosso conhecimento ainda é muito focado na área de mineração, especialmente também na área de energia. Então, a gente tem aí alguns dos grandes players aí do mercado da área de mineração, né, da área mineral, representados nos nossos membros. A Vale também, que está aqui com a gente hoje, é um dos membros da organização. E temos também alguns membros que também estão nesse processo para se tornarem full members da iniciativa. No pilar das ONGs, a gente tem um pilar que cresceu muito no último ano, ou talvez um pouco mais. A gente tem várias organizações, algumas com uma atuação mais global, por exemplo, como o Human Rights Watch. Outras têm uma atuação bem local, mas como vocês podem ver, tem muitos membros que estão nesse processo engajado. Então, são organizações que são mais novas e mais recentes na iniciativa, mas a gente teve um crescimento bem significativo, como eu disse, é bastante rico para a nossa organização e para a implementação dos princípios. E os observadores, a gente tem aí alguns, né, por exemplo, o ICMM, né, International Council on Mining and Metals, a gente tem aí o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CDE e a Corporação Financeira Internacional e outros observadores que também contribuem com a gente com experiência, expertise e troca de informações. Falando sobre os grupos de trabalho, então a gente tem uma série de grupos de trabalho que também é de múltiplas partes interessadas, né, de atuação nacional, formados por governos, empresas e organizações da sociedade civil, que se reúnem aí de forma trimestralmente, né, para discutir questões locais ou de nível nacional e planejar as atividades de forma coletiva, né, para a implementação dos princípios. E os grupos de trabalho, como eu disse, identificam aí desafios locais relacionados a questões de segurança e direitos humanos e desenvolvem a capacidade do grupo também para encontrar soluções conjuntas para esses desafios, né? Então, a gente tem vários grupos que são apoiados pela Iniciativa dos Princípios Voluntários, pela VPI, como Gana, Nigéria, Myanmar, que não está mais atuando desde o golpe de Estado, e um no Brasil. E também outros grupos que são apoiados por doadores, como Peru, Colômbia, Moçambique e a República Democrática do Congo. E a gente lançou também um grupo de trabalho recentemente no Chile. E esses grupos desenvolvem uma série de práticas aí, de projetos de forma coletiva. Eu acho que estou com o tempo limitado, né? Tá. Bom, só para encerrar aqui, rapidamente, o grupo de trabalho do Brasil ele foi identificado como uma prioridade aí, pela VPI, para a gente sediar um grupo de trabalho aqui. Ele foi lançado em 2022, se reúne frequentemente e a próxima reunião vai ser realizada aí aqui amanhã, na verdade, aqui em BH. Eu vou encerrar por aqui, eu posso compartilhar mais algumas informações se a gente tiver tempo mais para frente, mas é isso que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Só reforçando, né, a importância das empresas, das organizações se engajarem com o tema. Aqui a gente está falando de princípios que se traduzem em efetivas ações que as empresas precisam tomar para garantir a não violação dos direitos humanos. Então, aqui a gente tem princípios, tem treinamentos, tem orientação, tem grupos de trocas de experiência e o Pacto Global da ONU no Brasil é a organização host dos princípios voluntários aqui no Brasil. Então, a gente vai estar sediando a segunda reunião amanhã, aqui em Belo Horizonte, e depois vocês vão ter mais informações como se
aderir, como participar, mas sem me alongar muito, porque é o objetivo a gente escutar essas pessoas incríveis. E já passando aqui para o Rafael, a gente teve um excelente contexto sobre o tema dos princípios voluntários. A gente escutou vários nomes que para a agenda de direitos humanos e empresas são nomes muito conhecidos, né? Análise de risco, impacto adverso, engajamento com comunidade, um processo contínuo. Então, como essa agenda de segurança se conecta com o tema de direitos humanos e empresas e como isso vem avançando dentro do setor privado. Eu sei que vocês também têm uma pesquisa da Trilha, que o Pacto também foi em parceria. Então, por favor, fique à vontade para trazer esse outro contexto. Obrigado, Gabriela. Me escutam? Não sei quem que está aí com os direitos humanos. Cadê as mãos aí para a gente saber? Ótimo, público ótimo. Bom, boa tarde a todas e todos. Um prazer estar aqui fazendo minha autodescrição. No palco dividido em 5, a gente está no painel do meio. Eu sou homem branco, cabelo castanho, vestindo um terno azul, com camisa branca pontilhada de azul ou azul pontilhada de branco. Uma satisfação estar com esse painel aqui de pessoas brilhantes, especialistas na área. A gente está tendo o prazer de ser moderado pela Gabriela, que é uma pioneira da agenda de direitos humanos. Foi parte do grupo que começou a tratativa dentro do Pacto Global da ONU no Brasil. Conduziu esse assunto com brilhantismo por vários anos. Perdemos ela por alguns anos, porque ela foi para a Inglaterra, para Essex, estudar na melhor escola, né, do mundo nessa área de empresa e direitos humanos, e agora temos ela de volta liderando essa área. Então, a gente tê-la aqui moderando é uma grande honra, né, Gabriela? E a gente tem a Patrícia, que é uma líder, né, do secretariado dos PVs, e a Heloísa, que está implementando isso na prática, talvez em um dos territórios mais desafiadores do mundo, né, no Brasil, com uma conjuntura de desafios que a gente tem aqui. A gente, por morar aqui, às vezes, não consegue relativizar e avaliar bem os riscos que são inerentes às atividades no Brasil, inclusive, contextualmente, que levam riscos a direitos humanos com os quais as empresas têm que lidar, dentre os quais a questão da segurança, né? E a gente trouxe, acho que deve ter uma apresentação, se eu pudesse pedir, uma apresentação do Rafael Benck, né, isso, podemos ir para o primeiro slide. E eu trouxe um pouco, combinado aqui com a Gabriela e com o painel, é eu que tenho que ir passando, né? Isso. Sei, vai apertar aqui, acho que sei, vamos lá. Eu trouxe um pouco do pano de fundo, né, uma linha do tempo, e a Patrícia trouxe já essa perspectiva. Vocês veem ali que em 2001, quando foi criado o Conselho Internacional de Mineração e Metais, que é o conselho que busca puxar as melhores práticas, né, para o setor, em paralelo, você teve também, numa mesma resposta de emissão de melhores práticas, a criação dos princípios voluntários, né, de segurança, direitos humanos e segurança. Como bem disse a Patrícia, isso aconteceu uma década antes de outro marco fundamental, que são os princípios orientadores de empresas e direitos humanos, né? É aquela cartilha ali que vocês veem. Os princípios orientadores de direitos humanos trouxeram a resposta e a equação de como compor as responsabilidades e as obrigações de governo, de Estado, né, de setor privado. Então, logicamente, o governo com o dever de proteger, as empresas com o dever de respeitar, mas definitivamente a prevenção e a remediação num esforço conjunto, o que nos remete muito ao que a Patrícia disse também, em se tratando da questão de segurança, seja no mapeamento, na prevenção ou no planejamento para que você tenha uma boa condução desse tema, a interação entre o público e o privado é fundamental, né? E dentro dessa linha de tempo, em paralelo, na medida que esses vários princípios voluntários e autorregulações iam sendo desenvolvidas pelo setor privado, havia todo um robustecimento de toda uma agenda
da relação de direitos humanos com empresas, vários deles correlacionados a temas mais amplos de direitos humanos, em diversas jurisdições. A gente tem aí o marco dos UN Guiding Principles, né, dos POs, dos princípios orientadores, mas essas várias legislações que vão trazendo essa musculatura e esse esqueleto para essa temática, e alguns marcos aí muito importantes para o contexto que a gente está. Um deles, por exemplo, é a taxonomia europeia, né, o chamado Green Deal. Né? Toda a taxonomia europeia que traz o contexto de transição para uma nova economia e estabelece parâmetros do que a União Europeia quer nesse desenvolvimento para a nova economia, traz como princípio fundamental o do no harm, quer dizer, não cause o dano. E esse não causar o dano, para eu entender tanto riscos como impactos efetivos, o instrumento para isso são os princípios orientadores e as diretrizes da OCDE. Então, esse é um marco muito importante, né? E outro marco muito importante foi, vocês vão ver ali 2021-24, tem a bandeirinha da Alemanha, preta, vermelha, amarela, a chamada Lei de Cadeia da Alemanha, cadeia de suprimentos, né? Na cadeia de prisão. Cadeia de suprimentos. Essa lei impôs a devida diligência nas cadeias alemãs globais, certo? Para que se buscasse a devida diligência. E aí eu vou trazer um exemplo específico para vocês. Antes dessa lei entrar em vigor, mesmo antes dela entrar em vigor, nós recebemos o telefonema de um diretor de uma empresa alemã automotiva, fazendo a seguinte pergunta: nós precisamos que vocês nos ajudem a entender como está a questão, aspas, das comunidades quilombolas de entorno dessa mina de bauxita, certo? Então, o diretor lá na Alemanha, de uma empresa automotiva, pergunta aqui no Brasil como está a questão numa mina de bauxita. Para aqueles que não conhecem o que é bauxita é transformada em alumina, depois em alumínio. Dos alumínios você vai ter os rolos, você vai ter as placas, para daí chegar em partes de automóveis ou peças de automóveis. Então, veja quantos níveis removidos da empresa e na cadeia que ele vai buscar para entender a diligência. Então, essa diligência é multitemática, né? E abrange um espectro muito mais amplo do que respostas muito rápidas. A gente, anos atrás, quando essa temática ainda não estava bem informada no Brasil, mesmo dentro das maiores empresas, a gente perguntaria: como está a questão de direitos humanos? Não, eu não tenho problema porque eu não estou na lista suja de trabalho escravo. Né? E a gente vê na tela a amplitude da temática de direitos humanos. A gente tem um videozinho pequeno que eu vou pedir para passar, que vai resumir isso aqui que a gente tem na tela. Se eu pudesse pedir para os nossos colaboradores aí colocar. Os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, bem como as diretrizes da OCDE, estabelecem que todas as empresas têm a responsabilidade de respeitar os direitos humanos. Para isso, as empresas devem realizar a chamada devida diligência em direitos humanos. Mas o que é a devida diligência em direitos humanos? É um processo que deve ser seguido por todas as empresas, independente de seu tamanho ou setor, que visa garantir a gestão dos riscos e impactos negativos a direitos humanos, em suas operações, cadeia de valor ou que estejam relacionados a seus produtos e serviços. Direitos humanos englobam os mais variados temas, incluindo condições de trabalho, saúde e bem-estar, diversidade e equidade, meio ambiente limpo e saudável. Mas como funciona esse processo? Em primeiro lugar, as empresas devem identificar e avaliar os riscos e impactos que podem causar sobre os direitos humanos, ou com os quais podem contribuir. Em segundo lugar, devem tomar as medidas adequadas para prevenir ou mitigar os riscos e impactos identificados. Em terceiro lugar, a empresa deve acompanhar e avaliar a eficácia das ações que tomou. Por último, a empresa deve comunicar publicamente e de forma acessível sobre como está implementada a devida diligência em suas operações e junto à sua cadeia de valor, e sobre os riscos e impactos identificados que suas atividades podem causar.
Todas essas etapas devem ser baseadas em um compromisso público da empresa de respeitar os direitos humanos, preferencialmente em uma política específica. Além disso, as empresas também devem oferecer canais de comunicação estruturados para receber e tratar queixas e prover reparações. Obrigado. Então, esse vídeo espero que tenha sido útil para explicar essas esferas aí que vocês veem na tela, né? Eu acho que o que é fundamental é que a devida diligência de direitos humanos, a gente usa devida diligência, quem está acostumado aí no mundo corporativo com aquisições, fusões, etc., pode se confundir, né, com a devida diligência como sendo algo que você vai e completa numa prancheta, né, fiz a diligência e acabou. E a devida diligência traz essa ideia do processo continuado, né, assim como a gestão de risco corporativo, eu vou repetir todo ano, porque o ambiente, a dinâmica social, ela muda, então tem que realizar esse processo de maneira continuada, né? Só que no processo corporativo eu vou ter a empresa no centro, os ativos da empresa no centro, a estratégia da empresa no centro. E no caso da diligência, né, do cuidado que eu estou tendo com direitos humanos, eu estou tendo as pessoas no centro. Então, essa estrutura é muito interessante porque ela tem uma correlação direta com o tema de segurança. Porque quando eu estou identificando e avaliando riscos e impactos, nessa avaliação eu estou identificando vários temas relevantes, vários temas salientes. Desses temas relevantes e salientes, seja questões com comunidades indígenas, questões de acesso à água, questões ligadas a comunidades de entorno. Em cada um desses, eu posso ter elementos potenciais de escalada, posso ter elementos eventuais de conflito. Então, essas dimensões são também apreciadas quando eu estou fazendo a identificação. Vou precisar de planos de trabalho com relação a isso, monitoramento, etc. Então, esse é um pano de fundo interessante. Nós vamos trazer no segundo módulo aí um pouco de dados dessa ferramenta que cruza aqueles vários parâmetros que nós trouxemos, sobretudo a raiz dos princípios orientadores e das diretrizes da OCDE, que são balizadores, para um conjunto de sistêmico aí de análise, que é esse termômetro, né, que hoje existe num dashboard, que avalia aproximadamente 400 data points de aderência das empresas à agenda de empresas e direitos humanos, certo? E esse termômetro hoje foi usado aí por quase 500 empresas em 12 setores econômicos, o que nos permite uma amostragem muito interessante de como está a aderência de empresas que estão muito próximas da agenda, né? E a partir daí a gente avaliar em 3 eixos principais, né? Um de operações próprias, como que eu estou implementando o meu compromisso de respeitar direitos humanos, como eu estou fazendo a minha identificação e avaliação de risco, como que eu estou integrando essas medidas de prevenção e mitigação, como estão meus mecanismos de denúncia, comunicação, como que eu faço isso na minha cadeia de suprimentos, e agora no novo módulo, cadeia de valor também dos meus produtos, e em uma série de temas indo além das questões trabalhistas. E agora, no novo módulo também, a gente olhando a parte de segurança. Os resultados, depois da gente ouvir a Gabi e a Elô. Obrigada, Rafael. É só para deixar todo mundo curioso aqui para saber como que as empresas estão atuando com a agenda de direitos humanos. E aqui é algo muito, muito na prática. Então, se a gente está falando que o contexto de direitos humanos ele muda, o contexto que a gente está vivendo hoje da agenda de direitos humanos, todo o impacto e conexão com a agenda de meio ambiente, não é o mesmo contexto de 15 dias atrás. Quem imaginaria que quase 70% do Brasil ia estar coberto com a fumaça das queimadas? Hoje, a gente está falando disso. Talvez há 15 dias a gente sabe do impacto de direitos humanos e de meio ambiente, das mudanças climáticas, mas isso que a gente está vivenciando hoje é algo que não se imaginava há 15 dias atrás. A lista, né,
a timeline que o Rafael mostrou sobre as normativas. Então, se no início a gente estava vendo muito de princípio e orientação, no final, na lista do Rafael, tinham várias bandeiras e países e aquilo significa legislação. Se fosse uma foto panorâmica, a gente ia puxando a foto panorâmica até o máximo na sua direita e cada vez mais legislações e normativas vinculando como o setor privado é responsável pela agenda de direitos humanos e responsável em toda a sua cadeia de valor. Isso significa que vai desde do impacto nas comunidades da bauxita até em mudanças climáticas da população no seu entorno. Então, as empresas são responsáveis pela agenda. E a gente sabe que muitas empresas aqui são de um setor de alto risco, que tem uma responsabilidade ainda maior só pela natureza do negócio. Então, por isso que é muito prazeroso ter a Elo aqui com a gente da Vale para escutar um pouco como que a Vale vem operacionalizando o tema dos princípios voluntários, de segurança, conexão com direitos humanos e quais são os desafios, porque eu tenho certeza que são vários. Olá, vocês me escutam? Então, tá bom. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade em nome da Vale de estar aqui com vocês para discutir esse tema super relevante. Parabenizar o evento por ter colocado ele na pauta. Acho que é super oportuno, especialmente estando no Brasil, né, um território que requer um olhar atento sobre a questão de segurança. E falar um pouquinho que eu vou falar um pouco sobre a nossa jornada, né? Esse tema não está dado, a gente está aprendendo, então ser parte do VPI é justamente uma forma da gente aprender e melhorar nossas práticas. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como a gente tem trilhado esse caminho, né, no sentido de estar alinhada às diretrizes da ONU, estar alinhada às diretrizes do Voluntary Principles. Então, começando um pouco pelo aspecto normativo, né? Então, acho que o primeiro passo que a gente deu, né, que eu acho que é importante ser dado, é uma formalização desse compromisso da empresa em relação a seguir esses princípios. Então, nós temos uma política de direitos humanos desde 2009, embora a gente faça parte do VPI desde 2017, a gente se alimenta e está alinhado e se compromete formalmente na nossa política, nos nossos procedimentos, com as diretrizes do VPI, muito antes da gente ser parte, né, ser membros do VPI. Então, a nossa política de direitos humanos, ela está na 3ª revisão, ela vem sendo revisada justamente para a gente incluir as boas práticas, incluir todas essas atualizações normativas, os novos estándares que vão sendo colocados na agenda de direitos humanos. Então, assim, do ponto de vista normativo, a gente tem esse compromisso formal com o VPI, com a agenda de segurança. Tem um capítulo na nossa política específico sobre a questão do uso das forças de segurança pela Vale. Além disso, a gente também tem a questão do respeito às comunidades tradicionais, povos indígenas, relacionamento com comunidades locais, a questão do respeito aos defensores de direitos humanos. Então, até porque todos esses temas, como o Rafael bem disse, né, se a gente não faz uma boa gestão, eles acabam por gerar conflitos que, invariavelmente, vão culminar com a necessidade de ter uma participação das equipes de segurança, enfim, das forças de segurança do Estado. Então, por termos esse compromisso normativo, nós temos, inclusive, do ponto de vista de governança, uma submissão, né, nas instâncias de governança da performance da Vale em Direitos Humanos. Então, a gente reporta a nossa evolução no âmbito das nossas esferas de governança, inclusive do Conselho de Administração. Então, a gente vem fazendo esses reportes de como a gente vem evoluindo na agenda de direitos humanos. Temos também um trabalho em evolução bastante forte na gestão de riscos. Então, a Vale incluiu no seu mapa global de riscos o tema de direitos humanos. Então, violação de direitos humanos é um risco para a Vale do ponto de vista corporativo, global. E uma das causas de violação pode ser a questão ligada a impactos das forças de segurança, do uso da segurança privada. Então, quando a gente avalia o risco de violação de direitos humanos, impacto em direitos humanos, uma das causas está relacionada a essa dimensão de segurança. Então, isso é uma abordagem de risco. Fazemos a devida diligência externa. Então, a Vale, hoje, a gente concluiu o primeiro ciclo do diligence
com consultoria externa especializada em todas as nossas operações e projetos críticos. Não temos um diligenciamento externo específico para segurança, mas o tema da segurança é parte do nosso rol de análises no âmbito da nossa diligência e dos nossos planos de ação. Além disso, nós temos um trabalho junto a fornecedores, e assim, só para dar um colorido, né? Então, a Vale tem 4.000 fornecedores, né? 4.000 profissionais de segurança a serviço da empresa. Desses mais de 4.000, 4.600 mais ou menos, desse contingente, 95% são terceiros, são de empresas terceirizadas. Então, a gente precisa realmente ter um olhar muito atento em relação aos prestadores de serviço para a gente, de segurança. Então, a gente tem trabalhado uma agenda de gestão de risco junto a fornecedores, fazendo o diligenciamento dos nossos fornecedores, trabalhando com eles, porque eu acho que um ponto muito importante, né, é que, embora tenhamos cláusulas em contrato, mas eu acho que um papel da empresa também é colaborar para que esses fornecedores evoluam na sua gestão de risco. Então, quando fazemos o diligenciamento desses fornecedores, é para entender, porque quando a gente faz o diligenciamento interno nas nossas operações, é para avaliar a performance da Vale em relação à gestão de direitos humanos e elaborar os planos de ação para correção dos riscos e remediação de impactos que eventualmente estejam acontecendo. Quando a gente trabalha a dimensão de fornecedores, a gente quer entender como esses fornecedores estão fazendo a gestão dentro das suas estruturas de governança e de gestão. Então, assim, a gente está olhando para os fornecedores. Uma das nossas, está no nosso radar, nossa meta é dar um foco nesse diligenciamento para os provedores de segurança para a gente. Hoje, né, a Vale está, a gente não tem como, a gente tem mais de 10.000 fornecedores, a gente tem que selecionar, né, com base em criticidade, os fornecedores que a gente faz o diligenciamento, e aí acaba que os fornecedores que têm maior mobilização de contingente de mão de obra ou que estão em frente de obra por questões de condições de trabalho, direitos trabalhistas, né, e os riscos de impactos sobre as comunidades, eles acabam emergindo como os mais críticos, mas está no nosso radar fazer uma abordagem específica com os nossos provedores de segurança nessa parte de gestão de risco. Uma outra frente que foi muito falada aqui também é a questão do treinamento. Então, a gente tem um treinamento obrigatório de direitos mandatório para todos os empregados e contratados da Vale. Hoje nós somos cerca de 60.000 empregados próprios e mais de 160.000 contratados. Então, todo esse contingente é mandatório fazer esse treinamento em direitos humanos, que traz a visão geral de direitos humanos, mas para os provedores de segurança a gente tem um treinamento específico, porque aí com eles a gente tem que trabalhar dentro da lente de Voluntary Principles. Então como que vocês lidam com a questão do uso progressivo da força, sob a lente de direitos humanos, a questão da escalada e desescalada de conflito, como que vocês reconhecem os grupos vulneráveis. Então, a gente faz uma dobradinha com o time da segurança para que esse treinamento específico traga a lente de direitos humanos para esse público desses profissionais de vigilância que a gente tem. Uma outra frente que eu acho que é super crítica e foi dito aqui também é a questão da gestão das manifestações, das denúncias, né, o que a gente chama do mecanismo de grievance, que esse, assim, é uma ferramenta, né, um dos macroprocessos dos Guiding Principles da ONU, é referenciado no Voluntary Principles, ou seja, a gente precisa escutar, a gente precisa criar canais de escuta e de captura das denúncias, das queixas, reclamações, enfim, solicitações, para que a gente possa atuar de forma efetiva na correção de rota. Né? Muitas vezes a gente está, assim, a maior parte das queixas que chegam até a gente é relacionada a impactos de vizinhança, e esses impactos de vizinhança, poeira, ruído e outros impactos ambientais, questões de mobilidade, se a gente não gerencia, isso tende a escalar para um conflito, que tende, portanto, a escalar
para a necessidade de participação das equipes de segurança em alguma medida, enfim, então isso gera um ambiente de tensão. Então, o mecanismo de grievance, para a gente, ele é uma ferramenta preditiva, então a gente olha na perspectiva do risco, então como eu antevejo os principais problemas e faço uma gestão eficiente, rápida. Desafio é dar capilaridade, acessibilidade, a gente conseguir dar respostas céleres para as demandas que chegam, então, porque nós somos muito grandes, atuamos em muitos territórios, nós temos, por exemplo, mais de 1.500 comunidades de relacionamento, então imagina tudo que pode vir, né, através desses canais. Então, assim, é um grande desafio a gente garantir que esses stakeholders, em geral, eles tenham acesso a esses canais e que a gente, quando recebe a manifestação, a gente tem agilidade no tratamento, né? Quando a gente começa a ampliar os canais de captura das manifestações, dá um certo medo, porque você fala, meu Deus, agora eu estou capturando, eu preciso dar tratamento. Mas, assim, mas é muito mais importante você conseguir capturar e entender o que está acontecendo do que você ficar cego e não saber do problema, e só saber do problema quando ele explode ali do seu lado, quando pega fogo. Então, assim, reforçando essa frente, né, do mecanismo como um passo importante, uma frente estratégica, mas também reconhecendo o desafio em relação a trabalhar com o mecanismo de grievance. E, por fim, aqui eu queria também comentar um pouco sobre a agenda de engajamento, né? Então, como foi dito, a gente precisa ter engajamento com os stakeholders, com as partes interessadas, de forma estruturada, para que a gente evite, né, e consiga mitigar os problemas pela via do diálogo. Então, a gente tem equipes de relacionamento com comunidades alocadas em todos os territórios da nossa atuação, né, temos equipes específicas para fazer o relacionamento com povos indígenas e comunidades tradicionais e equipes dedicadas ao relacionamento com comunidades locais de forma geral. Então, a maioria dos problemas que a gente enfrenta em relação a reclamações que geram questões de direitos humanos, a gente consegue hoje lidar na via do diálogo, não é perfeito, temos ainda problemas, e em várias situações a gente enfrenta ainda manifestações que acabam gerando paralisações das nossas atividades, né? Então, muitas vezes a comunidade acha que esse é o caminho, porque a gente falhou no diálogo, a gente não conseguiu endereçar de forma adequada alguma questão que estava ali relacionada à nossa operação. Então, a comunidade acha, sim, a via de uma interdição como um caminho. Muitas vezes essas interdições também ocorrem por questões alheias à Vale, né? Enfim, a gente tem as ferrovias, então acaba sendo um espaço onde ocupações por pleitos em geral podem acontecer. Então, assim, só reforçando na agenda de engajamento. Então, uma frente muito importante é o engajamento com as comunidades, um trabalho forte de relacionamento que tem que ser feito. Também com as demais autoridades, né, o poder público em geral. Então, a gente tem equipes de relacionamento institucional fazendo esse engajamento, porque quando a gente não consegue resolver o conflito no diálogo e isso escala para uma situação de alguma manifestação que pode gerar algum nível de risco à integridade física, então a gente precisa sim do nosso time de relacionamento institucional trazendo os atores públicos para essa agenda. Muitas vezes, quando a gente tem que fazer, por exemplo, uma reintegração de posse, que tem famílias vulneráveis ali naquela área, a gente busca apoio da assistência social para estar ali como observador, muitas vezes, para entender como está acontecendo. Enfim, então tem esse trabalho também de engajamento. A nossa segurança faz um trabalho importante também de engajamento com as forças de segurança, né, públicas. A gente tem alguns acordos de investimento que a gente provê, né, para o Estado em equipamento, em combustível, infraestrutura. Obviamente, esses benefícios que a gente né, gera, eles não são benefícios
com alguma condição de contrapartida para a Vale, de jeito nenhum, né? Respeitando a questão de integridade, nosso código de ética. Esses benefícios são para que essas forças de segurança possam ter uma atuação mais estruturada e, obviamente, a Vale, como parte da sociedade, se beneficia quando é necessária alguma ação relacionada a essas forças. Então, de maneira geral, são os processos que a gente vem passando, muitas evoluções, muitos aprendizados. Queria reforçar a importância de participação do grupo de trabalho, nas agendas do VPI, que é onde a gente também compartilha os nossos desafios com as outras empresas e também aprende muitas coisas que vêm dessas agendas de integração. Então, via de regra, é isso. E eu acho que a gente poderia passar a tarde inteira escutando de desafios e oportunidades, né, Lu? Obrigada por ter conseguido, acho que, sumarizar tudo isso em alguns minutos. E desafios todas as empresas têm. Cadeia de fornecimento, né? Eu acho que se eu fazer uma pergunta para as pessoas aqui, para listar qual é o principal desafio na empresa em gestão, seja de direitos humanos, ou seja em qualquer outra gestão de negócio, 90% vai ser cadeia de fornecimento. E é muito difícil mesmo a gente olhar. As cadeias de fornecimento são complexas. Às vezes você tem uma empresa de um porte igual ou maior que o seu numa cadeia de fornecimento, assim como tem pequenas e médias empresas que também fazem parte da cadeia de fornecimento, em operações em diferentes locais do Brasil. A gente está falando de Brasil, de um país continental, que cabem vários países dentro do Brasil. Então, gestão de cadeia de fornecimento de um negócio que já é um negócio de um alto risco, olhando para o tema de comunidade, engajando com as comunidades impactadas, já é desafiador, né? E precisa ser incluído nos processos da empresa. Daí, quando a gente faz o recorte de segurança, ainda mais, né? Que são as pessoas que estão muito no front da agenda de direitos humanos e que muitas vezes é um caminho um dos primeiros caminhos de interface também em casos de violação de direitos humanos. Então, o tema de segurança, o tema da agenda de direitos humanos precisa estar muito conectado com a empresa de um todo. E passando aqui para a Patrícia, né? Para a Patrícia comentar um pouco, né? Quais são os principais desafios que a gente tem para alinhar os temas de segurança com os princípios voluntários, mas como que, apesar desses desafios, talvez como que o tema vem evoluindo, né? De 2000 para cá, tem muitas figuras que foram mostradas aqui pelo Rafael, né? Tem muitas imagens, então é um tema crescente, né? Que tá evoluindo. Não, sim. Sem dúvida. É interessante isso, porque, como eu falei, né? Os princípios em si são relativamente antigos, né? Tem 24 anos. E o texto dos princípios voluntários não foi alterado ao longo desses 24 anos. O texto, os princípios em si são os mesmos. Os princípios em si são os mesmos. O que vem mudando é a forma como você faz a implementação dos princípios voluntários, né? Então, eu não tive a chance, porque eu me alonguei um pouco na minha apresentação, não tive a chance de mostrar algumas das ferramentas que a gente tem disponível no nosso site, mas a gente hoje, a implementação, ela aborda temas que são relevantes no contexto atual. E os princípios voluntários devem ser implementados baseados no contexto. Então, mesmo dentro de um país, você vai ter diferentes contextos, dependendo da região, dependendo do projeto onde você está atuando. Então, ele é totalmente baseado nesse contexto local. E também quais são os problemas relacionados àquele contexto. Então, por exemplo, hoje a implementação dos princípios voluntários aborda questões ligadas, como eu falei, a gênero, grupos vulneráveis, né, proteção a esses grupos vulneráveis e outras questões. Por exemplo, a gente tem hoje uma ferramenta que é um guia para a proteção de defensores de direitos humanos, que foi desenvolvido e lançado ano passado, em dezembro, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Está disponível no nosso site, em espanhol e em inglês, e é para a proteção de defensores de direitos humanos, que é um tema que é extremamente relevante aqui no Brasil e na América do Sul, de uma forma geral, e é algo que talvez não fosse tão evidente
há 25 anos, né? Quase 25 anos. A gente tem um outro material que é disponível que traz considerações de gêneros e grupos vulneráveis, também disponível no nosso site, pode ser utilizado, né? Como você incluir uma lente de proteção a esses grupos na sua implementação dos princípios voluntários. Inclusive é interessante porque essa ferramenta, ela é um complemento à ferramenta de implementação que a gente lançou há mais de 10 anos e não incluía essa visão. Então hoje você tem essa ferramenta adicional para ajudar nesse processo. Então eu acho que a implementação mudou ao longo dos anos, né? A gente, como eu falei, hoje a gente não é também só focado no setor extrativo, tem muitos outros setores que implementam os princípios voluntários, é implementado em mais de 150 países hoje, mas a implementação varia um pouquinho. Então, eu acho que a forma, as reflexões todas, né, que a gente colocou aqui, são partes do contexto atual que talvez não fossem tão relevantes ou não fossem considerados ou tão evidentes há quase 25 anos. Não, super obrigada, Patrícia. Com certeza, né? O contexto que a gente está trabalhando, operando hoje, não é o mesmo contexto de, eu diria até de um ano, imagina 15, 20 anos atrás, mas o quão sólidos são os princípios, né? Que não tem a base alterada, mas se incluem nos novos contextos, já diz muito. Isso também vem para os princípios orientadores, né? Um documento de 2011 que é voluntário, mas que vai se adaptando e vindo para a regulamentação jurídica e como os temas eles vão sendo vinculantes e não obrigatórios. Obrigatórios e não só voluntários. E, Rafael, acho que agora passando para você, porque ficou todo mundo bastante curioso para ver esses dados e como que esse tema tem sido abordado dentro dessas quase 500 empresas, né, que foram mencionadas, e como ele se conecta com o tema de segurança, com o setor que a gente está conversando hoje. Maravilha. Então, vamos pedir para voltar à apresentação. Eu acho que é interessante fazer referência que esse termômetro ele nasce de um termômetro ISD, que tinha um capítulo de direitos humanos, né? E que depois, até em parceria com o Pacto 2021, a gente pensa em pegar esse capítulo do ISD e reforçá-lo para realmente a gente ter uma ferramenta que buscasse essa mensuração de maturidade para a temática de direitos humanos. E eu acho que na temática acho que muito do que a gente vai ver aqui de inspiração, de maturidade, vai ter um paralelo enorme com o que a Heloísa trouxe, né, e do quanto que a Vale vem implementando há mais de década aí. E eu acho que os desafios eles começam até complementando ou reforçando pontos que a Patrícia trouxe. O desafio começa num letramento, uma questão cultural de abordagem, né, muito essencial. Eu acho que no tema segurança em especial, porque a gente tem o infortúnio de um problema terminológico de tradução, né? Se a gente pegar e usar uma ferramenta muito conhecida chamada Google e buscarmos a palavra safety e buscarmos a palavra security, as duas vão se traduzir como segurança, né? E a tradução de security para a segurança patrimonial, ela é parcial, ela não é suficiente para o que a palavra security aborda e abrange, né? E, inclusive, traz um viesamento da segurança do patrimônio, né? O que, na verdade, é um contraste de a gente pensar em algo mais estruturado e amplo no contexto de direitos humanos. Então, eu acho que o letramento começa por isso, né? A gente tem uma dificuldade aí terminológica, outra da abordagem, né? Se a gente vai ver daqui a pouco aqui nos resultados que a abordagem de você ter um compromisso público que seja endossado pela mais alta liderança, traduzido em ações concretas, que começam por uma boa identificação de riscos e de grupos vulneráveis. A partir daí, dessa identificação, você colocar planos em curso com um bom mecanismo de reclamação acontecendo. Então, isso tudo, essa estruturação que demanda a boa tratativa de direitos humanos, inclusive na sua vertente de segurança, precisa da compreensão do valor, da relevância disso, e outro de uma implementação efetiva, né? Enquanto a gente não tiver isso traduzido em políticas, em processos, em gestão corporativa, a gente não vai ter uma boa execução. A gente viu episódios recentes
você mencionou há pouco, Heloísa, o número, acho que você falou 95%, né, da parte de segurança, né, de pessoal envolvido em segurança, é terceirizado. E a gente viu episódios recentes de questão de terceirizados causando, inclusive, morte, e a reação primeira da empresa foi, não, isso aí é um contratado, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, enfim, vamos entrar nos resultados, porque eu vou comentar um pouquinho mais essa questão de não tenho nada a ver com isso. Mas esses dados aqui, primeiro os setores que participaram, a parte da participação, são cerca de 500 empresas, como a gente falou mais cedo, tá? Cerca de 7% são extrativos e minerais, e daí cerca de 50% são empresas mineradoras. As mineradoras que participaram, no geral, são mineradoras que já têm uma integração grande dos princípios orientadores, dentre as quais aqui é público, isso tá também a Vale. Então essa integração forte dessas empresas puxa bastante a média, a gente vai observar isso, né? Então, primeiro lugar em termos de resultados, Brasil, a gente tem uma média geral do mercado, de todos os 12 setores, quase 500 empresas, de 48%. Então o nível de maturidade, de alinhamento, né, de adesão aos vários indicadores, né, aos vários dispositivos dos princípios orientadores é de 48%, mineradoras um pouco acima, 65%. Nós temos a avaliação por 3 eixos, né, uma de operações próprias, outra de cadeia de suprimentos, não a cadeira no caso, né, cadeia de suprimentos, e temas críticos, e a gente vê a aderência aí do mercado e aderência específica da mineração. Aí entra algo interessante, que é a primeira questão, que é o compromisso de respeitar os direitos humanos, né? Então, esse compromisso, nas boas práticas, pede-se que esse compromisso tenha uma declaração específica, uma política específica, né? E a gente vê que as mineradoras, a maioria delas que participaram, já tem uma política específica, enquanto o mercado, isso é uma minoria, né? E das empresas que têm essas declarações de compromisso, é um número menor que faz efetiva referência, isso é uma boa prática, a instrumentos internacionais, dentre os quais os princípios voluntários, né? Então esse é um indicador interessante. Aqui, quando a gente amplia um pouquinho como esse compromisso deve ser, né, a gente vê dessas mineradoras também com um bom indicador. Estou competindo aqui com o painel lateral, mas eu acho que ainda tem uma meia dúzia de pessoas conosco. Mas a gente tem a maneira que esse compromisso público, que essa política deve ser, ela é muito prescrita, não vou entrar aqui nos detalhes, né, para que ela gere esse efeito desejado dentro da empresa, mas um deles que eu queria trazer destaque é o quanto que esses compromissos, eles já trazem dentro dele um compromisso de reverter isso, inclusive, em referenciadores de remuneração da liderança. Isso é importante para a sustentabilidade, particularmente importante para a questão de direitos humanos, porque é um novo conceito, né? A gente viu recentemente o caso de governança da Boeing, né? Onde o CEO tinha como parte dos seus KPIs 0,3% da avaliação dele conectada à segurança do produto, né? É um avião que voa, né? Então assim, essa conexão de como que eu integro isso nos meus KPIs é fundamental para eu dar consequência, né? Um aspecto fundamental é se eu estabeleço medidas de prevenção e mitigação a partir da minha identificação de risco. Então a gente vê, em primeiro lugar, que número muito próximo, né, que a gente tem é que ainda cerca de metade do mercado efetivamente faz a identificação de riscos e impactos, né? E mercado significando 500 empresas, que são empresas que na sua maioria estão muito próximas da agenda de sustentabilidade,
né? E as mineradoras aqui, que são empresas que estão puxando essa agenda, estão bastante avançadas, mas o que é interessante observar é que não adianta eu estabelecer essas medidas e eu também não monitorar a implementação, monitorar a eficácia, né? E a gente vê que estamos em boa abordagem, né, em termos daquelas que estabelecem essas medidas e depois conferem, né, e controlam a efetividade. O mecanismo de denúncia foi algo ressaltado pela Heloísa e pela própria Patrícia, da relevância de se trabalhar. A gente vê que ainda a parte de mecanismos de manifestações e denúncias internas é bastante maior do que de mecanismos externos, né? E depois a questão é como são esses mecanismos, né? Eles precisam ser acessíveis, legítimos. Eles têm que ser uma fonte de aprendizado, que é algo que a Heloísa ressaltou, transparentes, compatíveis com os direitos, né? Eles têm que ser equitativos, basear-se no diálogo e previsíveis. Agora, um ponto importante aqui, e a fonte de aprendizado, você vê que o mercado está com 73% declarando que 73% a diagnóstico que é feito é que 73% está sendo utilizado como aprendizado. Quando a gente desce naqueles 400 data points no detalhamento, a gente vê que esse aprendizado ele baixa muito a média quando a gente toma o aprendizado entendendo-se como um aprendizado sistêmico para eu ter um melhoramento contínuo, né? E as empresas, a gente vê, de mineração são muito mais severas em entender o quanto que elas estão conseguindo ter melhoramento contínuo. Então a gente vê que elas são muito mais conservadoras na autoavaliação que elas fazem. Outro ponto que também foi destacado aqui, trazendo os paralelos, né, da Heloísa e da Patrícia, é a questão de como que eu trato a minha cadeia de suprimentos, e a Gabriela enfatizou o desafio de eu tratar a minha cadeia de suprimentos. Então, a gente vê ainda uma concentração muito grande da tratativa de cadeia de suprimentos focada no mundo do compliance contratual, né? A abordagem clássica, a gente falou de uma questão cultural de nova abordagem, a abordagem clássica de comando e controle. Então, estava lá no meu contrato, olha, aquele contratado de segurança está na cláusula que a responsabilidade é dele. Então, eu não tenho nada a ver que ele matou aquela pessoa, né? Mas aquela pessoa tinha treinamento de uso de arma de fogo, de como deve se dar a escalada, né, de força em enfrentamentos. Não fez tratado, conferi, ele não fez, mas eu no contrato. Então, essa questão contratual, ela tem a sua vez e sua relevância e deve ser feita, é necessária, mas longe de ser suficiente, né? E hoje, as normativas mais modernas, ecoando aqui o ponto da Gabi, que ao longo do timeline ali de evolução, a gente tem hoje a diretiva de devida diligência da União Europeia. Se alguém tiver curiosidade, que eu duvido, mas tem lá um preâmbulo super extenso, nesse preâmbulo eles valorizam você trazer o teu fornecedor junto na gestão, certo? Então, eu escutei 9.000 fornecedores, Elô, foi isso? 10 mil fornecedores, né? Nós fizemos um trabalho com a Petrobras que tem 19.000 fornecedores. Como é que eu vou trabalhar 19.000 fornecedores da mesma maneira e pegar na mão de 19.000? É inviável. Mas, então, eu não vou fazer nada, né? Eu boto lá a cláusula e depois eu dou uma fiscalizada por amostragem, fiz minha parte e depois eu vou para o judiciário. Ou eu vou usar algo que é muito prestigiado nessa compreensão de o meu poder de alavanca. Como uma empresa maior, uma empresa que estou mobilizando, eu vou usar meu poder de alavanca para trazer fornecedores críticos para um trabalho de fortalecimento e de redução de risco. Petrobras escolhe seleciona cerca de 200 fornecedores para um exercício, e nesse exercício, dessas 200, estão talvez meia dúzia das 10 maiores empresas brasileiras. E dessas meia dúzia, várias com aderência de 20% no termômetro, né? Então, veja que maravilhoso o poder de alavanca que uma empresa tem
ao mesmo tempo que é um desafio, se eu fizer um pouco, quanto de impacto sistêmico eu posso ter. Então, esse impacto sistêmico e como eu carregar o meu fornecedor, fazer a cogestão desse risco, né, e fortalecimento de governança, está nessa linha média. E vocês veem como que eu trato essa questão, seja de direitos humanos em geral, especificamente de segurança, no onboarding desse fornecedor, como que eu trago isso para o engajamento contínuo, para que ele entenda que isso é de relevância para mim. Em treinamentos, a Elo exemplificou agora há pouco, né, a agenda de treinamentos que eles têm junto aos seus fornecedores. Então, a gente vê que isso aí, para o mercado, está sendo pouco utilizada. Para essas empresas que estão puxando a vanguarda no Brasil, a gente já vê essa utilização bastante maior. E eu já estou caminhando para o meu fechamento. Eu só queria trazer aqui um ponto importante, que é esse da questão temática, né? Então, da identificação do termômetro, a temperatura sobe em criticidade e risco nessas questões aí mais de cima. Logicamente, lá embaixo, você tem os direitos de povos indígenas, comunidades tradicionais, por razões óbvias, setoriais, né? Mas lá em cima, o setor de mineração, muito próximo do setor do mercado em geral, tendo igualdade e inclusão, diversidade, igualdade e inclusão, como um dos pontos centrais. Agora, quando eu pulo para como que está a aderência das empresas nas boas práticas para endereçar riscos e impactos relativos a esse tema, eu vejo que igualdade, diversidade e inclusão cai lá para baixo. Então, eu tenho uma criticidade muito alta e um gap ainda de tratativa. E a Elo usou uma expressão aqui maravilhosa e honesta, que eu acho que reverte muito e deveria ecoar muito com as empresas que estão começando a tratar a questão de direitos humanos. Ela disse assim, olha, quando a gente abre o mecanismo de reclamação e vem tudo aquilo, dá um medo, você falou, né, Elo? Dá um medo de ver tudo aquilo. E o diagnóstico não é diferente. Quando você faz um diagnóstico de exposição nos riscos, de impacto, você diz, meu Deus do céu, não tem, esconde esse negócio, não quero, né, vou falar como com o meu chefe, vou isso aqui, pelo amor de Deus. E a Elo falou um negócio fundamental, que é o essencial, quando eu estou trazendo essas informações da reclamação, quando eu estou identificando, entendendo a problemática, imagine as questões de segurança que eu estou identificando ali. O principal é qual é meu plano, o que eu faço com relação àquilo. Se eu tenho risco, o que eu estabeleço de medida preventiva? Se eu estou tendo um impacto, claro que o impacto pode até sair na primeira página do valor econômico, mas acima de tudo, qual que é a minha remediação com relação àquilo? Dá consequência a isso. E essa agenda de direitos humanos, dos princípios orientadores, dos princípios voluntários de segurança, é uma agenda que traz governança, política, processo, gestão para isso. Para a gente desatar o nó de algo que é muito delicado, mas que as empresas não podem dobrar os braços e não fazer nada. Esse é o slide de fechamento, onde a gente destaca algo muito precioso. Aqui são 3 segmentos, 3 grupos, né, de comunidade. A gente tem as comunidades locais, né? A gente tem as comunidades tradicionais, ligadas a grupos tradicionais, pode ser quilombolas, pode ser ribeirinhos, né? Comunidades de pesca, e povos indígenas, né? Mas vejam que interessante para esse setor aqui, a linha de mineração, né? Que para todas as comunidades, essas empresas que utilizaram o termômetro, elas fizeram algo central, que é realizar um mapeamento. Se eu não tenho um mapeamento dessas comunidades locais, das tradicionais, das indígenas, como é que eu vou entender riscos? Como é que eu vou entender eventuais impactos, violações potenciais ou efetivas que estão acontecendo? Né? E como que eu vou responder a isso? E vocês vejam a relevância de setores como agronegócio e florestal. Nós trabalhamos com esse setor também. O desnível entre a implementação de grandes empresas do agronegócio e do florestal para a mineração é brutal na realidade. Esses dados aqui só confirmam. Né? Então, a relevância de você identificar, realizar um mapeamento, identificar o cruzamento com direitos humanos e trazer consequências. Gabi, eu acho que eu fechei com isso.
Desculpe, talvez eu me estendi um pouquinho aí. Não, mas foi ótimo, Rafael, super obrigada. Antes de eu passar de volta para a Elo, só reforçando que atrás da minha cabeça tem um QR Code, vocês podem enviar as perguntas, são super bem-vindas. Eu sei que acho que a internet está um pouquinho instável para todo mundo, inclusive para a tecnologia aqui desse evento maravilhoso, gigantesco, então, mas ela chega, então me enviem que uma hora vai chegar aqui no nosso tablet. E foi ótimo o comentário mesmo, Rafael, porque no final não é desculpa a empresa falar que estava numa cláusula contratual o tema de direitos humanos, o tema de segurança, e que por a empresa estar no elo 5, 6, 7 da cadeia de fornecimento não é responsabilidade. Hoje em dia a gente está vendo casos judicializados, onde mostra de uma empresa na ponta da cadeia de fornecimento, tendo casos judicializados, inclusive fora do Brasil. O Rafael comentou de um caso de um telefonema de uma empresa alemã. A gente está vendo casos de judicialização na França, onde indígenas brasileiros e da Colômbia estão na França falando de um tema de violação de direitos humanos de uma empresa terceirizada, da terceirizada. Então, o tema ele está acontecendo. O como era feito não basta. As empresas precisam se adaptar, precisam utilizar, e aqui a gente tem empresas super engajadas, querendo aprender junto. Ninguém tem receita de bolo para falar o que funciona, o que não funciona no tema de direitos humanos, mas tem empresas interessadas em mostrar o caminho das pedras, aprender junto e adaptar nesse novo contexto. Os princípios voluntários adaptaram, os princípios orientadores adaptaram, a realidade ela está mudando, as empresas precisam adaptar. Esse painel que a gente tem hoje, esse ano, não vai ser o mesmo se a gente tiver ele ano que vem. Os contextos são outros, a realidade está mudando e as empresas estão adaptando. Então, trazendo esse desafio, Elo, pensando nas operações em locais de risco, como está sendo isso para a Vale? Como está sendo essa operação em contextos realmente de risco? Bom, queria dizer que atualmente, acho que o país que a gente tem mais desafios é o Brasil, do ponto de vista de segurança das nossas operações. A gente atua no Oriente Médio, mas a gente está afastado das zonas de conflito. Então, assim, o Brasil realmente ele traz para a gente muitos desafios na agenda de segurança e direitos humanos, porque, assim, trazendo alguns exemplos, né, assim, no norte do país a gente tem uma questão muito crítica relacionada ao garimpo, relacionada à extração ilegal de madeira. Então, assim, a gente tem imóveis, né, a Vale, por uma questão, né, enfim, do próprio negócio dela, então ela adquire muitos imóveis, seja para compensação ambiental, seja para a própria implantação das suas atividades, para projetos futuros. Então, a gente tem uma alta vulnerabilidade em relação a essas questões. A gente enfrenta invasão em nossos imóveis para realização de atividade garimpeira. Então, assim, a gente acaba tendo que lidar com ações da Polícia Federal, né, para desmobilizar as áreas de garimpo. Então, nós estamos conectados com o dano que é causado, porque se ele é causado na nossa propriedade, então a responsabilidade ambiental é nossa. Então, assim, é bastante desafiador. E aí, o que se torna mais desafiador é o fato de que, muitas vezes, esses grupos eles se conectam com as comunidades, eles envolvem comunidades vulneráveis, eles fazem a cooptação de pessoas para trabalhar nessas atividades. Então, a gente acaba enfrentando, inclusive, questão de trabalho infantil, trabalho análogo a escravo, nesse contexto de criminalidade, de crime. E, então, assim, isso é um super desafio para a gente, como empresa, que quer trabalhar dentro da legalidade, que quer melhorar nossos processos. Então, hoje, realmente, a gente tem, do ponto de vista de segurança, para lidar com isso, né? Pensando como que a gente tem lidado. Então, nesses territórios extremamente críticos, a gente tem uma intensificação do nosso contingente de vigilantes, porque a gente precisa evitar a ocupação dessas áreas. Então, a gente precisa ter realmente assim, grupos, né, de vigilância permanente, com drone, os nossos vigilantes usando body cam, né? Infelizmente, por conta desse contexto, a gente não tem como ter uma segurança desarmada.
que é uma das ambições que a gente gostaria de ter, mas é impossível. Então, a gente faz uso de armamentos menos letais, né? Mas, infelizmente, não dá para ter uma segurança desarmada. Então, assim, e a gente faz, né, muitas vezes, quando tem, aí tô chegando no extremo, né, invasões de propriedade, onde você tem a questão de garimpo, extração ilegal de madeira. Aí, realmente, a gente precisa contar com o poder público. Aí, realmente, a empresa notifica da ciência do que está acontecendo e é realmente a Polícia Federal que tem que agir, a gente não entra. Mas, muitas vezes, a gente tem situações de invasões de propriedades, de pessoas que estão querendo ocupar, para plantar, para fazer uma atividade, para residir. E aí, nesse contexto, a gente busca realmente tentar, pelo diálogo, que elas saiam. Muitas vezes não é frutífero. E aí a gente precisa, sim, fazer uso de medidas judiciais, como reintegração de posse. E aí, dentro do contexto da reintegração de posse, é como eu falei, a gente se vale, muitas vezes, de apoio de órgãos públicos, né, Secretaria de Assistência Social, para poder nos ajudar dentro do processo de desocupação que é feito, né, pela polícia, não é pela Vale, mas, obviamente, é dentro de um pleito que a Vale fez judicialmente. Então, assim, o que a gente tem buscado é realmente evitar essas ocupações com vigilância, com uma estrutura de inteligência. Mas, diante da realidade de muitos imóveis, muitas áreas, a gente, então, enfrenta muitos casos e aí nós tentamos... A maioria das situações a gente busca uma composição amigável, mas em diversas situações a gente não consegue, aí precisa da justiça para nos apoiar. E, então, assim, trazendo esse colorido aí sobre territórios críticos, eu acho que o norte do país acho que o território mais crítico hoje que a gente tem por conta desses casos, e eu acho que eu já dei um pouco de como a gente tem atuado com a nossa equipe de segurança, né? Super obrigada. A gente tem vários Brasils dentro do Brasil, né? E chegaram algumas perguntas. Eu que estava com dificuldade aqui no aplicativo e estava culpando a internet. Então, podem continuar mandando, que estão chegando aqui as perguntas. Eu que estava aqui aprendendo. Olha, cada vez mais chega a pergunta, cada vez que eu pergunto. Eu queria que vocês comentassem, chegaram várias. A gente não vai conseguir fazer todas pela limitação de tempo mesmo, mas de maneira breve, o Rafael, o Paty, Elô, aqui tem uma pergunta ampla que fala como que vocês avaliam em situações de ocupação de propriedade das empresas por comunidades indígenas ou comunidades tradicionais e direitos humanos. Quais seriam as formas de lidar com isso, em caso de ocupação, relacionando com o tema de segurança e direitos humanos? Bem, a gente vive, isso é uma realidade para a gente tem situações realmente assim, a gente tem ocupações, tem alguns imóveis que a gente tem comunidades indígenas que ocuparam esses imóveis e a gente tentou realmente, como eu comentei, solucionar pelo diálogo, né? Inclusive essas áreas eram áreas dedicadas à compensação ambiental. Então, até por isso, acho que foi atrativa para essa ocupação, porque tinha toda uma questão de áreas mais conservadas. Pelo diálogo, a gente não conseguiu, a comunidade permaneceu, se estabeleceu, a gente adotou as medidas judiciais de reintegração de posse, e hoje a gente está tentando compor na justiça uma solução que concilie a destinação desse imóvel para compensação ambiental e alguma solução que beneficie essas comunidades. Então, a gente está agora... Então, assim, a reintegração de posse não foi realizada, a gente está num momento de composição em juízo com essas comunidades. Se eu puder falar rapidamente da questão da segurança aí, obviamente, essa situação é como muitas outras, né, muitas outras situações de conflito, de desacordo, de tensão, podem gerar um problema de segurança. Então, por isso que a gente fala que a questão da identificação dos riscos, treinamento, estar preparado para lidar com essas situações e não deixar que uma situação de discordância ou de conflito gere uma situação de violação de direitos humanos,
de fatalidade, de abuso de poder por parte de equipes de segurança. É isso que eu gostaria de incluir para a sua fala, Elo. Ótimo. Aqui dá a oportunidade para a gente trazer mais uma pergunta. E essa pergunta eu gosto bastante, que é um tema que a gente pouco fala, apesar de ser necessário a gente falar bastante, que é sobre o pilar 3 do tema dos princípios orientadores, é sobre a reparação. Então, isso vale tanto para os órgãos de Estado quanto para as empresas em casos de violação. A gente falou de procedimentos, a gente falou do processo da devida diligência, mas e depois? Depois do dano ter sido feito? Como que é a reparação? Qual é a sinergia de reparação com direitos humanos? Daí, talvez, passando um pouquinho para o Rafael e para a Elo, né, no caso, né, da Vale, como isso é feito, e talvez de uma maneira geral, como o tema de reparação precisa ser abordado com direitos humanos. Eu acho que o comentário de fundo que eu faria, eu acho que aí nos últimos fóruns aí internacionais que aconteceram em empresas de direitos humanos, se bateu muito nessa tecla de reparação e remediação, né? E eu acho que isso, para as empresas, é muito importante naquela perspectiva que a gente trouxe mais cedo, que o fato de você identificar o risco, ou de você identificar o impacto efetivo, mais importante do que você ficar se debatendo com o fato, é você trazer ação, né? Então, essa questão da remediação. Remediação, reparação, e a Elo pode trazer aí as sequências e né, as prioridades dentro disso, não tem mágica, né? E dependendo do direito humano que foi violado, você vai ter graus de irreparabilidade, né? Então, isso traz, inclusive, a gravidade tanto da exposição como do impacto em si, né? Então, acho que isso é fundamental. Mas, antes de passar para a Elo, só eu queria trazer um ponto muito importante, que é o da responsabilidade, porque eu vi na plateia uma cara de choque quando você falou, Gabi, do elo, que é aquela história da empresa alemã que liga sobre a bauxita, e quem está na posição de gestor deve pensar, escuta, mas agora, né, ou o CEO vai dizer, esse pessoal deve estar de brincadeira, porque se eu sou responsável por tudo, né, e se todo mundo é responsável por tudo, ninguém é responsável por nada, né? Então, eu acho que essa questão da responsabilidade, ela traz, eu tenho formação jurídica, a gente traz um extremo ali da responsabilidade civil, da responsabilidade penal, né? Mas ele traz uma outra perspectiva daquela de você se implicar na questão, de você não ter a postura do lavar as mãos, né? Seja na identificação, seja na reparação. E essa postura, ela é fundamental para que a gente tenha uma guinada de abordagem quanto a essa questão, essa efetiva, o efetivo endereçamento do assunto, né? Que virá com a remediação. Elo, desculpe. Não, pode. Bem, gente, acho que assim, a gente tem, né, duas tragédias, né, conectadas à Vale, né, a tragédia de Mariana e de Brumadinho. Então, assim, realmente, eu acho que a primeira coisa não é reparação, é a emergência. Eu acho que a gente precisa separar primeiro a nossa atuação na fase de emergência da reparação propriamente dita. Então, acho que na emergência a principal agenda é celeridade. A gente precisa acolher e dar celeridade às demandas prementes daquela população atingida. Então, assim, acho que numa fase mais crítica, realmente, assim, é todo mundo se mobilizando, sem hierarquia. Foi o que a gente aprendeu na Vale, foi muito interessante. Assim, o trabalho liderava o processo de emergência quem tinha a melhor expertise naquele tema. Então, o time ambiental e o time social lideraram as agendas, né, da fase de emergência. E na reparação já é uma fase mais estruturada, planejada. Você já mapeou quais foram os principais impactos, a gente já conseguiu identificar os principais atores, quem tem que participar das decisões, quem tem que contribuir, quem senta nas mesas de negociação. E uma questão muito importante, assim, que a gente viu é o engajamento dos atingidos nas decisões sobre a reparação. Eu acho que esse é a principal lição aprendida. Todas as situações que a gente endereçou coisas
Sem a participação da população atingida, das comunidades atingidas, a gente teve retrocesso nas discussões. Então, assim, a gente vem evoluindo, não vai dar tempo, acabou o tempo. A gente vem evoluindo no acordo de reparação integral, a gente vem cumprindo o que estava proposto, mas eu acho que a principal mensagem sobre tudo isso é a questão do engajamento das partes interessadas, especialmente dos atingidos nos processos decisórios relacionados à reparação. Acho que esses são os aprendizados para a gente. Obrigada, pessoal. Acho que a gente podia continuar a prosa depois, por muito tempo, continuar conversando sobre o tema, mas realmente o nosso tempo acabou e obrigada a todas as pessoas que foram resistência aqui conosco no painel sobre segurança e direitos humanos.